Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Fazer um diagnóstico dos efeitos da pandemia na educação e propor soluções. Esses são alguns dos objetivos da Subcomissão Temporária de Educação na Pandemia, presidida pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Carla. Estou à disposição. Mandar um abraço para todos e todas que nos acompanham e sempre considerar a educação como prioridade absoluta. Senador, a Subcomissão Temporária de Educação na Pandemia foi criada dentro da Comissão de Educação e quando ela foi criada, o senhor disse que ela tinha 3 eixos de trabalho. Eu queria que o senhor explicasse para a gente exatamente quais são esses eixos. É uma subcomissão da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, presidida pelo senador Marcelo Castro, vice-presidida pela senadora Leila, e nesta subcomissão temos 5 membros que participam da subcomissão. Eu próprio, a senadora Zenaide Maia, senador Confúcio Moura, senador Antônio Anastasia e também o senador Wellington Fagundes. Temos 3 eixos. O primeiro é olhar para trás, para ver o que foi feito e o que deixou de ser feito durante a pandemia. É importante, porque muitas pessoas, estados, municípios, escolas tiveram iniciativas interessantes e que a gente tem que identificar o que foi feito ou deixou de ser feito. Agora, neste momento da história do Brasil, as escolas todas estão retornando. O que a gente não pode deixar de enfatizar é o futuro. Iniciativas para o futuro, no sentido de se recuperar aquilo que, num certo sentido, foi perdido durante esse período todo. E são vários aspectos que têm que ser analisados com bastante calma. Senador, um tema que foi bastante debatido até agora, nessa série de audiências públicas, é a questão da evasão escolar. Um dos debatedores levou dados do Unicef que mostram que o Brasil corre o risco de regredir 2 décadas na questão do acesso escolar. Ele mostra que no fim de 2020, mais de 5 milhões de estudantes entre 6 e 17 anos ficaram fora da sala de aula e não tiveram nenhuma atividade escolar durante esse período da pandemia. Isso representa em torno de 14% dos estudantes. Eu queria saber do senhor como fazer com que esses estudantes retornem para a escola, se já tem alguma medida que está sendo elaborada ou já está sendo executada pelos governos estaduais ou pelo governo federal nesse sentido de diminuir a evasão escolar. Um dos aspectos que vem sendo muito enfatizado é a atitude que todos nós temos que ter no retorno às escolas, à educação, a acolhida que a educação tem que dar para os alunos e alunas. Então é um processo importante, intenso, com a participação inclusive de profissionais da área da saúde também, porque houve muitos casos de problemas de saúde, depressão, ansiedade, medo. Então, voltar assim a um contexto educacional de segurança e de tranquilidade. E, ao mesmo tempo, para quem trabalha na escola também, para professores, profissionais, funcionários, serem atendidos, valorizados, prestigiados nessa acolhida que vem dando para os alunos e alunas. Então, esse é um aspecto importante. Há iniciativas, sabe, Carla, bem interessantes, Estados onde os próprios alunos criaram grupos, grupos de WhatsApp, para para chamar os colegas de volta para a escola. Então, isso é uma coisa assim bem interessante, que funciona bem, porque esse chamamento, muitas vezes, é muito melhor, mais efetivo, quando vem dos colegas do que dos professores ou da organização educacional. Então, isso é interessante, mas a escola, a gente vê exemplos bonitos de diretores, diretoras, pedagogos, professores indo atrás de cada aluno da sua turma e pedindo para que ele volte, ela volte.
E, ao mesmo tempo, esses alunos têm que encontrar na escola uma nova organização, um novo tipo de gestão para que a escola não seja a mesma daquela de antes da pandemia, que haja uma acolhida boa, forte, amorosa, educativa, mas que, ao mesmo tempo, na infraestrutura, a gente possa ter iniciativas que dinamizem mais o processo educacional para você recuperar o tempo, né, em que esses alunos ficaram fora da escola por uma razão assim muito importante, porque nós tínhamos que preservar a vida, né, a saúde, né, por isso que eles estavam afastados, mas agora voltando com segurança, de acordo com as normas sanitárias, mas dentro de um contexto que permita recuperar, né, e valorizar e ver assim soluções muitas vezes individuais para cada aluno. Senador, os prejuízos, né, segundo esses debatedores que falaram até agora na subcomissão, vão além da questão do aprendizado. Tem a questão social, tem a questão física também, né, de atividades, enfim, e também teve impactos emocionais. Teve também, houve uma repercussão grande que aumentou a questão da violência também, doméstica em relação às crianças. Essa é uma outra preocupação, senador, dos senadores dessa subcomissão? Todas essas situações que você levantou, Carla, são importantes, né? A escola faz parte de uma rede de proteção social da criança e do adolescente. Então, a escola fica atenta a qualquer alteração que haja na vida da criança, na vida do adolescente, violência, alguma atitude inadequada, né? Então, é importante o papel da escola nesse sentido. A pandemia valorizou o papel do professor, né? Porque os pais mesmos disseram, puxa vida, como é importante a pessoa, nosso filho ou filha, ir para a escola. Ir para a escola porque tem gente competente, com qualidade, formada, para ensinar os conteúdos. Porque os pais têm a tarefa de serem pais, não são professores, podem ter até qualidades, conteúdo para isso, mas uma coisa é ser pai, ser mãe, outra coisa é ser professor, professora. Na parte da socialização, não há dúvida, né? As próprias crianças e adolescentes, jovens, dizendo, poxa, eu sinto tanta falta, uma expressão bonita, tanta falta dos meus amigos e amigas, e tudo isso levou a um clima, né, que a gente tem que também olhar com muita atenção, um clima de mudanças na saúde mental, transtorno mental, não porque queira, mas sempre há um fator que desencadeia, é a morte, às vezes muito próxima da família, um tio, tia, pai, mãe, irmão, né, todos passamos por isso, 600 e tantos mil mortos, né, também, né, uma quantidade enorme, tantas pessoas que foram contaminadas, muitas se recuperando. Então, tudo isso tem que fazer parte desse debate através de profissionais habilitados também, né, em termos de ansiedade, medo, angústia, depressão, porque isso tudo tem que ser, vamos dizer, bem abordado para não causar problemas lá na frente. Mas tudo isso também dentro de uma perspectiva assim, de valorização da escola, né? Porque, por exemplo, muitos alunos não tiveram conteúdo nenhum, porque não tinham, e isso vi inclusive no Paraná, perto de Curitiba, no município, em escolas municipais, onde nenhuma escola tinha computador para os alunos utilizarem na escola. Ao mesmo tempo, em casa, a internet não chegava, em muitas casas, né? Ou se chegasse, não havia o equipamento para o aluno utilizar. Para você pagar a internet hoje em dia, com toda a crise econômica, né, pagar R$100, 140, 90, 150, seja o valor que for, é difícil. E, ao mesmo tempo, os professores também, né, tinham que ser apoiados para trabalharem no sistema, né, virtual, à distância. Então, tudo isso tem que fazer parte do debate.
Nesse mesmo município, a gente observou, né, que os alunos do ensino médio, por exemplo, estão lá, às vezes terminam o ensino médio e não sabem o que fazer. Então, nós temos que pensar na profissionalização também, né? Ao mesmo tempo, quais as dificuldades que cada aluno vem apresentando depois da pandemia, né? Esse período futuro, né? Na aprendizagem. Nós temos trabalhos extraordinários, por exemplo, a Universidade Federal de Juiz de Fora é capaz de, numa avaliação, já tem todo o domínio, né, desse desenvolvimento também de avaliação, para saber exatamente como é que a turma está indo e como é que o aluno está indo. Como é que o João vai no português, qual a dificuldade na matemática. Então, nós temos que trabalhar para que isto seja abordado. E você sabe que uma das coisas mais interessantes para o aluno, em termos assim dessa reintrodução, vamos dizer, numa dinâmica escolar, é você ter atividades em período integral, né? Isso, eu diria, é essencial para você ter esporte, música, dança, né, competições, tecnologia, jogos eletrônicos, reforço pedagógico. Se nós formos capazes de investir nisso, nós vamos ultrapassar, nós vamos recuperar muito do tempo perdido e ter uma educação muito mais promissora. Porque a gente observa onde o aluno tem educação em período integral, terminando com a profissionalização, a gente vai ver uma possibilidade muito maior, né, de emprego, de trabalho, de realização, menos droga, menos violência, menos investimento em segurança, porque educação é tudo, educação é a apropriação assim, da liberdade, né, de tudo aquilo que uma pessoa deseja ser. Senador, para a gente finalizar, que nosso tempo está acabando, queria que o senhor falasse para a gente quanto tempo deve durar essa subcomissão e quais os resultados, quais as contribuições que os senadores devem apresentar no final dos trabalhos. A comissão sempre estará se reunindo às segundas-feiras, às 10 horas, com 2 convidados. E todos os setores da sociedade virão para esses encontros. Pretende-se ter um primeiro relatório até o final do ano, né, de 2021. Pretende-se que a comissão continue no ano de 2022, para que, junto com o Ministério da Educação, estados, municípios, famílias e sociedade, em conjunto, possamos propor e executar, né, com apoio de todos, medidas que valorizem a educação no Brasil. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Um grande abraço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.